E aí, galerinha, beleza? Então vamos fazer essa aula aqui bem curtinha, tá? Só para eu mostrar para vocês o que é o equilíbrio térmico, tá? Você já deve ter visto a aula aí sobre calor e temperatura, a diferença entre os dois, né? Temperatura, ela mede um grau de agitação das partículas de um corpo e o calor nada mais é do que energia térmica transferida de um corpo para o outro. Regra é sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Tá? Por que eu não digo que é sempre do mais quente para o mais frio? Porque quente e frio é um conceito relativo. Né? Por exemplo, 20 graus Celsius é quente ou frio para você? Para uma pessoa que vive no Polo Norte, por exemplo, 20 graus Celsius é até quente, né? Porque ela vive lá abaixo de zero. Ok? Então é sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Beleza? E o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é a tendência natural dos corpos atingirem uma determinada temperatura, tá? A temperatura de equilíbrio. Por exemplo, café com leite, né? Quem nunca tomou café com leite? Você coloca um café quente e um leite frio. Digamos que você pegou lá um café que está a 80 graus Celsius, né? Acabou de sair do fogo. E aí você vai pegar um leite que estava na geladeira a 5 graus Celsius, vamos dizer assim, né? Então você vai colocar lá o café quente, que está a 80 graus Celsius, e aí você vai colocar o leite, né, que está a 5 graus Celsius. Óbvio que a sua bebida final, café com leite, ele não vai estar nem a 80 graus Celsius e nem a 5 graus Celsius. Ele vai estar numa temperatura intermediária, que é o que a gente chama de temperatura de equilíbrio. Aí eu pergunto para vocês, né? Quem deu calor e quem recebeu calor? Lembre-se que calor é a energia térmica que transmite de um corpo para o outro, né? Sempre do de maior temperatura para o de menor temperatura. Neste caso, o café doou calor e o leite recebeu calor, tá? Então eles vão trocando calor até chegar na temperatura de equilíbrio, né? Digamos 45 graus Celsius, temperatura de equilíbrio. Isso depende da quantidade de cada um, claro. Tudo bem? Então, tudo tende a se equilibrar espontaneamente, tá? Outro exemplo, então imagine que no nosso dia o nosso ambiente esteja fazendo 30 graus Celsius, tá? Esta temperatura, que a gente chama de temperatura ambiente, é uma temperatura em que os corpos que estão neste ambiente, quando eu digo corpo, todos os objetos, tá? Eles estão nesta mesma temperatura, de 30 graus Celsius. Então, se você pega ali um refrigerante gelado, digamos esteja a 4 graus Celsius, né, que está bem frio, você vai colocar ele ali no ambiente. A tendência é que este refrigerante ele atinja a temperatura de equilíbrio, que é a temperatura ambiente, de 30 graus Celsius. Se você deixar ele um tempo lá e não tomar, quando você for tomar depois, ele vai estar quente. A temperatura dele subiu. Por que a temperatura dele subiu? Porque ele entrou em contato com a temperatura do ambiente. E como a temperatura do ambiente está numa temperatura maior, ele vai fazer o quê? Receber calor, receber energia térmica, tá? Neste caso, o que acontece? O refrigerante ele ganhou energia térmica do ambiente até os dois se equilibrarem, tá? Ou seja, ele não pode aumentar mais do que 30 graus, porque o ambiente já está em 30 graus. Ele se equilibrou com o ambiente. Mesma coisa acontece com o café quente. A gente sabe que o café, quando ele está quente, né, ele está numa temperatura maior do que a do ambiente. Então, digamos que esteja lá fazendo 20 graus Celsius naquele ambiente. Né? Todos os objetos neles estão a 20 graus Celsius. Você colocou lá um café quente na mesa e a tendência é que este café esfrie. Por quê? A tendência dele é se equilibrar com o ambiente. Ele vai chegar uma hora a 20 graus Celsius. E aí, qual é o sentido da propagação de calor? O café cede calor para o ambiente. Ou seja, o café ele vai doando calor para o ambiente. Porque a propagação de calor é sempre de quem está com maior temperatura para o que está com menor temperatura, ok? Então, a ideia é que o café ele vai cedendo calor até chegar na temperatura ambiente, que é a temperatura de equilíbrio, ok? Então essa é a nossa aula de hoje, bem rapidinha, sobre equilíbrio térmico. Espero que você tenha assistido também sobre temperatura e calor do outro professor que eu deixei aqui em cima, ok? E espero que tenha ajudado você a fazer seus exercícios aí. Até a próxima.